Boa tarde, internautas conectados no DMTV, no Facebook, também no canal DMTV Goiânia, no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede, com tudo sobre esporte em Goiás, no Brasil e no mundo, sempre aqui na companhia do editor de esportes do Diário da Manhã, Igor Pereira. Boa tarde, Igor. Como é que você está? Boa tarde, Zé Lucas. Boa tarde a todos os internautas conectados no Facebook do Diário da Manhã. Estamos de volta aqui mais uma quinta-feira para falar aí, principalmente de muito futebol, né? Vamos começar falando então dos times goianos. O Atlético Goianiense abriu a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, infelizmente com derrota, né? Perdeu jogando no estádio Antônio Ascioli por 1-0 para a equipe do Juventude. Resultado que complica e muito as pretensões do Atlético aí de se manter ali no G4, né? Zé, foi uma derrota inesperada, né? Porque o Juventude era um time que estava na zona de rebaixamento, estava na antepenúltima posição, e o Atlético ainda no G4, né, na 4ª posição, e perdeu em casa pontos que não poderiam ter perdido de maneira nenhuma, né? Pontos que podem custar aí o acesso para a equipe do Atlético. Então, você jogando em casa, o Atlético já tinha vencido as 3 partidas no Ascioli, desde a reinauguração do estádio. E aí perde por 1-0, um gol de pênalti, um pênalti que, na minha opinião, foi até bem marcado pela arbitragem. O Atlético não conseguiu reagir depois de ter levado esse gol de pênalti, e aí não conseguiu reagir principalmente depois do apagão, né? Porque o estádio Antônio Ascioli sofreu aí com a paralisação de mais de 50 minutos por conta da queda de energia, e parece que o apagão das torres de transmissão, de iluminação do estádio Antônio Ascioli parece que passou para dentro de campo, né? Porque depois da interrupção pela falta de energia, o Atlético não conseguiu jogar, que foi praticamente o segundo tempo inteiro. Uma queda de rendimento muito grande. Óbvio que o Juventude se recuou todo, né? Porque estava vencendo, é um time que estava na zona de rebaixamento, então seria natural, só que o Atlético teria que sair dessa marcação, né? Para justificar a posição que ele ocupa na tabela. E aí uma derrota que abala muito, né? Até porque o Atlético já vinha de derrota no Clássico para o Goiás, e o Atlético pode sair da 4ª posição no decorrer da rodada. Inclusive até o próprio Vila Nova, né, que joga amanhã, pode tirar o Atlético do G4. Então é uma derrota para o Atlético abrir o olho, pode custar o acesso. O Atlético Goianiense vai ter que secar aí a equipe do Vila Nova, do Avaí também, o Guarani. Guarani que deu uma arrancada aí muito grande, já ocupa a 7ª colocação com 41 pontos, e o Atlético Goianiense tem 43. Outra equipe que também está numa ascendente é o Londrina, do Dagoberto, que venceu na noite de ontem a equipe do Figueirense, que também estava nessa disputa aí pelo acesso, venceu o Londrina 2-0. Amanhã, nesta sexta-feira, o Goiás enfrenta a Ponte Preta no Estádio Olímpico às 19h15, e também na sexta-feira o Vila Nova visita a equipe do Fortaleza no Castelão, 9h30. Vamos começar falando do jogo do Goiás. O Goiás enfrenta a Ponte Preta está no meio da tabela, tem que vencer, né? A Ponte Preta, ela tá vivendo uma fase de instabilidade, né? A Ponte Preta até há poucas rodadas atrás estava ali bem próximo ao G4. Agora já não é a situação mais, né? A Ponte Preta tá em décimo com 36 pontos. Ou seja, a Ponte Preta, se não vencer o Goiás, tá praticamente fora dessa disputa. É como se fosse a última cartada da Ponte Preta. Ela deve jogar esse jogo aí, não tem por que se defender para empatar não, né? Acho que a Ponte Preta precisa embalar novamente, porque ela vem em um momento ruim na competição, né? Vem um momento que vem perdendo vários jogos aí em sequência, empatou na última rodada com o Oeste, um jogo que poderia recuperar o time de Campinas. Então, assim, o Goiás, a mesma coisa do Atlético, jogando em casa, é obrigado a ganhar. Goiás que está aí com 46, né? Goiás 45 pontos. E se ganhar, se confirmar o seu favoritismo, confirmar o seu mando de campo, ele pode até assumir a liderança da Série B, torcer pro Vila, né? Ele teria que torcer pro Vila, pelo menos, segurar o empate contra o Fortaleza e torcer contra o CSA. Não, o empate não dá porque o Fortaleza tem 14 vitórias. Pois é. Então o Vila teria que ganhar do Fortaleza, né? Mas assim, o importante é o Goiás fazer a sua parte, né? E até porque o importante, mais importante ainda, é o Goiás estar entre os 4.
não é nem tanto ser o líder da Série B. O Goiás vem numa sequência muito boa, o Goiás conseguiu achar ali o seu time titular. Hoje em dia o torcedor do Goiás sabe qual que é seu time titular, apesar de que... Tem um elenco forte, né? Tem um elenco forte, apesar de que depois que o Felipe G2 começou a oscilar, tem sempre uma posição ali em aberto, né? No ataque principalmente, que é Michael, Lucão e mais um. Vinha jogando o Rafinha, só que o Rafinha está sentindo. Entrou o Thiago Luiz, que foi bem, inclusive, no clássico. Muito bom. Apesar dele ter fases ruins e fases boas, né? Então, assim, mas o Goiás tem um time titular praticamente formado, conseguiu a sua recuperação, que se deve principalmente ao técnico Ney Franco, que com algumas peças que chegaram, junto com as peças que já estavam no elenco, conseguiu arrumar o time. E eu penso assim que dos 3 times goianos, para mim o Goiás é o que tem mais chance de subir. E eu já falava isso antes do Goiás entrar na zona de acesso. Porque hoje o Goiás ele tem a maior pontuação dos goianos. Sim, né? é fácil falar agora, né? Só que a gente já vinha falando isso antes do Goiás, quando o Goiás ainda estava atrás do Vila, né? E até quando estava ali empatado com o Atlético e tal, justamente por isso, porque o Goiás ele tem um melhor elenco dos 3 goianos, tem a estrutura, tudo que a gente já sabe, né? E vem embalado com o técnico Ney Franco. Então, penso que o Goiás é favorito contra a Ponte Preta e precisa ganhar. Porque um tropeço desses em casa contra a Ponte Preta, que já não está assim disputando o acesso mais, pode também custar caro no final do campeonato. Eu penso que o Goiás vai ser campeão brasileiro da Série B pela 3ª vez. Tem grandes chances. Eu acredito que o Fortaleza vai conseguir subir, mas não vai ser campeão. Acho que o Goiás está num viés de alta aí, uma crescente, e acho que o Goiás vai ser campeão. O Fortaleza que vem oscilando muito também, né? Nas últimas rodadas. Só que como o Fortaleza tinha uma gordura muito grande já, né? Que tinha disparado principalmente no primeiro turno, né? Ele está conseguindo queimar essa gordura e continuar em primeiro. Só que o Fortaleza vive um momento de oscilação, e aí a gente já vai para o outro jogo da noite dos goianos, né? Que é Fortaleza e Vila Nova. E o Vila Nova pode sim aproveitar muito bem essa instabilidade de Fortaleza. O Fortaleza, por fato dele ter uma gordura a mais, isso ajuda ele demais. Porque nessa rodada, por exemplo, o Guarani enfrenta o CSA. Então, um confronto direto. O Fortaleza acaba sendo beneficiado também por encontros de adversários que podem aí pleitear uma vaga no G4. O Guarani enfrentando o CSA, talvez o CSA vencendo seria melhor para o Fortaleza, mas de qualquer forma um acabou tirando ponto do outro. Sim. E isso, por mais que o Fortaleza tropece, ele vai se manter ali no G4. Esse que é um grande jogo da noite também, né? São 2 jogos, o Guarani e CSA, e Fortaleza e Vila Nova, 2 jogos ali praticamente de todos que estão pensando no acesso, né? E o Vila Nova, a vitória que o Vila conseguiu contra o CSA lá em Maceió, assim, porque o Vila Nova, nessa Série B inteira, ele viveu de altos e baixos, né? Ele viveu momentos de grande euforia nas 4 primeiras rodadas, por exemplo. Depois viveu um momento de grande depressão, que foram 7 jogos sem ganhar. E a diretoria conseguiu manter o Emerson Maria. Depois foi oscilando. Recentemente, o Emerson Maria quase foi demitido. Só não foi demitido porque conseguiu vencer o Clássico. Isso é notório, todo mundo sabe. Isso até dentro da diretoria, muitos assumiam já que o Emerson Maria corria risco de sair caso não vencesse o Goiás. E depois que venceu o Goiás, conseguiu manter uma regularidade. E o problema do Vila, que vinha sendo o ataque inoperante nos últimos jogos, esse problema foi, digamos assim, sanado, né? Não, talvez não sanado, mas melhorou muito. O Vila conseguiu contratar atacantes que ninguém conhecia, né? Que no caso do Rafael Silva e do Lucas Braga, que vieram da Luverdense. E já na última rodada contra o CSA, essa dupla de ataque deu resultado. Então, assim, é muito cedo ainda para a gente avaliar esses 2 jogadores, mas querendo ou não, o Rafael Silva, no segundo jogo dele, entrou, fez 2 gols contra o CSA, e aí, meu amigo, dá outro ânimo pro Vila. Porque a gente sempre falava aqui, Zé, que o Vila, a defesa,
é incontestável, é a melhor defesa da Série B, assim, disparada, sofreu apenas 17 gols, se não me engano. Mérito também do Emerson Maria, né? O grande mérito dele, apesar dos jogadores também serem muito bons zagueiros, o sistema defensivo do modo geral, mas o Emerson Maria é muito bom para armar esse tipo de sistema, né? Sim, e assim, e a gente não cobrava tanto do Emerson no ataque, porque realmente... Aquele o cobertor curto, né? Defende... mas assim, porque ele não tem peças de qualidade no ataque, né? Então a gente nem pode falar que ele só sabe armar a defesa e não sabe armar o ataque. Pode até ser, só que é agora que a gente vai poder ver, porque parece que chegou esse Rafael Silva e o Lucas Braga, os dois jogadores que vieram da Luverdense, estavam disputando a Série C. É importante a gente falar, porque a Série C já acabou, né? Sim. Aí times, inclusive da Série A, contrataram jogadores da Série C, porque eles ficariam de férias. Sim. Então eles já estão com um ritmo de jogo muito bom. Os jogadores estão no fim de temporada praticamente voando, né? Eles estavam disputando a Série C. Então o Vila Nova viu o mercado e conseguiu trazer esses dois jogadores que inclusive já tinham um certo entrosamento, né? Porque no caso esses jogadores vêm de graça, né? Porque aí o pessoal pode perguntar, por que não buscou antes? Porque o jogador estava em competição, né? Inclusive, esses dois jogadores, esses Lucas Braga e Rafael Silva, eles vieram por empréstimo, na verdade. Por empréstimo até o final do ano, porque eles têm contrato com a Luverdense. Ou seja, talvez se o Vila gostar desses jogadores, vai ter que e quiser a permanência deles para o ano que vem, vai ter que negociar com a Luverdense, porque esses jogadores vieram por empréstimo e no ano que vem eles ainda têm vínculo com a Luverdense. Quem fez muito isso foi a equipe do Sport. O Sport que está brigando contra o rebaixamento na Série A, contratou uns 4, 5 jogadores da Série C, inclusive o Marcão, aquele que era volante do Atlético Goianiense no ano passado, ele se destacou na Série C e foi contratado pelo Sport, o Sport que está desesperado para se manter na Série A. É o que tem no mercado, né? Não tem outra opção. Infelizmente, o Vila vai dar conta de trazer jogador de Série A, mesmo que está encostado? Não vai. Na Série B quase todo mundo já estourou os jogos, né? Que são 7 jogos. Então, Vila vai trazer jogador de fora, da Europa, do Oriente Médio? Não vai. Então, a única opção é essa, né? E você estava falando, a Luverdense não vai liberar a dupla de ataque no meio da competição. Infelizmente, o Atlético Goianiense negociou o Júnior Brandão, que está fazendo falta, né? E a gente vinha até conversando em off, né? Porque é um jogador que dificilmente o Atlético vai encontrar substituto. Ele ainda é um dos artilheiros da Série B. Tem quantas rodadas que ele não joga? Ele é o artilheiro, 12 gols. Né? Ele tem 9 gols, né? O Dagoberto agora tem 12, o Lucão 12. E o Gustavo tem 10. O Gustavo tem 10. Pois então assim, a gente vinha falando, né? Porque essa venda do Júnior Brandão, por mais que seja interessante a curto prazo para os cofres do clube, eu acho que o Atlético ele tinha que ter tentado segurar esse jogador até o final do ano. Que negociasse ele na virada do ano. Aí mesmo se não conseguisse o acesso, eu conseguisse o acesso, porque assim, o Atlético pensou nesses 8 milhões de reais, beleza. Mas se o Atlético consegue subir para a Série A, a receita dele aumenta muito mais do que esses 8 milhões. E assim, a ausência de um jogador dessa importância, que é o Júnior Brandão, que era o artilheiro do campeonato, artilheiro absoluto do Atlético, pode sim custar o acesso à Série A, pode ser o diferencial. A informação é que o Júnior Brandão recebia cerca de 12 mil reais, né? E agora vai receber 250. Complicado, né? A gente sabe que no meio da temporada aqui no Brasil é o início da temporada na Europa, né? Ele foi jogar na Bulgária. Então, assim, o clube queria ele agora, o jogador com certeza queria fazer o seu pé de meia, queria ajudar a sua família, mas o Atlético realmente, se tem um ano que os times goianos precisam subir, é 2018. Os times goianos precisam estar na Série A 2019, porque o dinheiro da TV vai ser diferente, tudo vai mudar, então está fazendo muita falta, né? Mas aí fica a pergunta, né? Será que se ele fica aí mais 6 meses, mantém a artilharia, o Atlético sobe, será que talvez ele não teria propostas até melhores do que essa? Pode ser. Então, assim, eu acho que pro jogador, claro que o jogador não vai pensar nisso, né? Porque... o si no futebol é complicado e o jogador não está preocupado com aí ele rompe o ligamento na semana que vem. Então assim, pro jogador, claro que o jogador queria ir.
Eu penso assim, e o Júnior Brandão não tá preocupado se o Atlético vai subir para a Série A ou não vai, né? A verdade é essa. Só que eu acho assim que o Atlético ele poderia ser beneficiado mais nessa situação, até com uma venda melhor no futuro e principalmente com acesso à Série A. Vamos falar de Copa Libertadores da América? O Cruzeiro acabou sendo derrotado na noite desta quarta-feira, perdeu para o Boca Juniors, jogando na Bombonera por 2-0. O que falar desse jogo, Igor? Falar do jogo assim, que o jogo estava equilibrado, o jogo estava sendo disputado de igual para igual entre as duas equipes. E o que mais chamou a atenção no resultado, né, que está aí na boca de todo mundo, manchete em jornais do mundo inteiro, foi a expulsão do Dedé, que foi uma expulsão totalmente injustificável, que até os jornais argentinos estão reconhecendo isso, né? E foi, para piorar, foi uma expulsão com auxílio, entre aspas, do árbitro de vídeo, né? Porque uma dividida dentro da área, uma dividida de cabeça, que foi um acidente do Dedé com o goleiro Andrada, o goleiro do Boca. O goleiro do Boca acabou levando a pior, até porque foi a testa do Dedé no rosto dele, né? Então, assim, não teria como ser diferente. Mas foi uma dividida, não pode nem ser considerada falta, porque os dois... E aí o árbitro, depois de 4, 5 minutos, foi à tela do árbitro de vídeo. Com certeza ele foi orientado pelos árbitros de vídeo, né? O que é pior ainda, não foi um erro individual. E isso, Zé, aumenta muito a suspeita em cima desse lance. Porque não foi um lance de interpretação imediata. Então, assim, não foi só o árbitro lá de baixo que chegou a essa conclusão. Para o árbitro de baixo ter chegado a essa conclusão, ele foi chamado a atenção por 4, 5 árbitros de vídeo. O que não era nem para ter acontecido. Ninguém era nem para ter chamado a atenção do árbitro, porque não aconteceu nada. Porque aconteceu um choque involuntário, aconteceu um acidente. Ou seja, não foi só uma decisão do juiz, foi uma decisão de todos os árbitros de vídeo que chamaram, certeza. Pode ter tido uma agressão ali, vamos supor, que os árbitros falaram. E aí o Cruzeiro foi muito prejudicado nessa situação. Tava um jogo equilibrado, o Cruzeiro teve boa chance de gol, o Boca também teve boa chance de gol, teve chance até de fazer o 2-0 antes da expulsão. E o pior de tudo, Zé, é que tava um jogo bem jogado. Não era aquele clima de Libertadores, de guerra, pancadaria, cartões. Tava sendo um jogo muito bem disputado. Até então só tinha tido um cartão amarelo no jogo pro Boca Juniors. O Cruzeiro não tinha tido nenhum cartão até o momento. As duas equipes criando chances de gols. E aí esse cartão vermelho pro Dedé, essa expulsão do Dedé, foi determinante para mudar o resultado do jogo. Até porque depois disso, o Mano um pouco teimoso também, que óbvio que depois da expulsão ele teria que ter colocado um zagueiro para recompor o sistema defensivo, ele não fez isso. Ele preferiu recuar o Henrique para a zaga. Esperou levar o gol, né? Esperou levar o gol. E isso é básico no futebol, né? Qualquer resultado que for, se você esteja ganhando ou perdendo, você perde um zagueiro expulso, você tem que recompor a sua zaga. Com um outro zagueiro de preferência. Ele preferiu recuar o Henrique. E aí ficou uma zaga totalmente desajustada. E aí, num erro de posicionamento e do Edilson e do Henrique, o Edilson cabeceou completamente errado e na posição que era para estar o Dedé, ou seja, se o Dedé tivesse ali, ele tirava a bola com certeza. Ele tirou quantas bolas do primeiro tempo, né? E foi uma bola fácil, né? Foi uma bola fácil. O Edilson e o Henrique bateram cabeça, aí a bola sobrou para o jogador do Boca, fez 2-0. Então, assim... é muito estranho. E aí já entra aquela teoria, né, de que o Brasil está muito, a CBF, está muito pouco desprestigiada na Conmebol. Boca e Corinthians 2013. Que teve vários erros também, né? Só que nesse caso foi ainda mais feio, porque foi um lance muito óbvio. Um lance, assim, que ninguém... É inacreditável, né? Inacreditável. Não tem... Assim, com auxílio da imagem, os árbitros irem contra a imagem. Então, assim, levanta muita suspeita, muito estranho. Muito estranho mesmo. E entra aquela questão que eu estava querendo falar, da CBF ter votado contra a Copa dos Estados Unidos. Foi a única entidade da Conmebol que votou contra, e isso criou uma certa animosidade
entre as confederações e a Conmebol com a CBF. Então, assim, a gente vê isso. Na eliminação do Santos, a gente viu isso, sendo que o River e o Boca teve algo parecido, só que não foi denunciado e os times não foram punidos, apenas o Santos foi. Então, assim... A Chapecoense foi punida com na Copa, Luiz Otávio, né? Na Libertadores, inclusive. Do ano passado. É. Então, assim, os times brasileiros, eles têm que fazer alguma coisa, porque a cada vez os times brasileiros estão sendo minados. E se você for botar no papel, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio são muito melhores do que qualquer time argentino aí. Mas não sei se um brasileiro vai ganhar a Libertadores. E se os times brasileiros abandonarem a Libertadores, vai fazer falta o dinheiro. O dinheiro que os times brasileiros fazem circular nessa competição é muito grande. Eu não dou 3 anos para a Libertadores quebrar e chamar de volta. E foi assim, o dinheiro e a visibilidade também, né? Porque uma Libertadores sem time brasileiro não é Libertadores, né? É como você fazer uma Copa do Mundo sem Brasil. Só que é difícil demais para esses dirigentes nossos se unirem, né? Não se unem. Cada um está preocupado com o seu próprio. Enquanto o seu time não foi afetado, eles estão se lascando para os outros times, né? Então, isso felizmente. Aí, assim, 2-0 Boca. O Boca está com uma situação muito boa para confirmar a sua vaga. Mas eu acho que o Cruzeiro tem condições de reverter. Tem condições de reverter no Mineirão. Ficou difícil. Até porque o Dedé, no próximo jogo, ele faz muita falta defensivamente e ofensivamente também. Porque ele é o principal cabeceador do Cruzeiro. Para as jogadas ofensivas também. Ele é o principal cabeceador do futebol brasileiro. Então, assim, faz muita falta. E o Cruzeiro ele tem que ter equilíbrio para não levar o gol no Mineirão. Porque se levar o gol, aí pronto. Porque se o Cruzeiro leva um gol... O 3-1 também não tem gol fora de casa, tem na Libertadores? Tem na Libertadores. Na Sul-Americana aqui não. Então, assim, se o Cruzeiro leva um gol, ele tem que fazer 4. Aí complica. Então, assim, o Cruzeiro tem que ter equilíbrio, tem que saber que não tá tudo perdido ainda, que tem chance, sim, tem condições técnicas de reverter, com o apoio da torcida, tem que fazer um caldeirão e jogar com equilíbrio. Não pode partir para cima de qualquer jeito. Se o primeiro tempo terminar 0-0, mantenha a tranquilidade, porque a qualquer momento que o Cruzeiro fizer um gol no Mineirão, ele bota fogo no jogo. Então, o Cruzeiro tem que ter essa consciência. Tem que partir para cima sim, mas com responsabilidade, porque se levar o gol, aí a situação fica muito difícil. O Cruzeiro tem vários jogadores acostumados com isso, né? O Thiago Neves mesmo é muito decisivo, gosta desses jogos, né? Então, enfim, dá para o Cruzeiro reverter essa situação e vamos torcer para que isso aconteça, né? Hoje tem Colo-Colo e Palmeiras. Colo-Colo do ex-palmeirense Valdívia enfrenta o Palmeiras. O primeiro jogo vai ser no Chile. Palmeiras, grande favorito aí também para passar, né? Amplo favorito, amplo favorito. Eu vi os jogos do Colo-Colo com o Corinthians, né? O Corinthians também é um time bem fragilizado, né? Limitado. Bem limitado, ainda mais antes da chegada do Jair. O Jair está tentando arrumar um pouquinho o time do Corinthians. O Palmeiras, que na fase anterior venceu bem o Cerro Porteño fora de casa, e pode também vencer, por que não, o Colo-Colo encaminhar a vaga, assim como fez o Grêmio diante do Atlético Tucumã. Eu venho falando, Zé, porque assim, é claro que o Boca tem até um bom time, o River tem um bom time, e as torcidas inflamam e tal, é difícil. Mas eu mantenho a minha posição. Para mim, Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro, que são os brasileiros da Libertadores, eles estão bem acima de qualquer time argentino e também o Colo-Colo do Chile. Para mim, são os 3 favoritos a ganhar. O Cruzeiro ficou um pouco mais difícil agora. Mas não tendo o Cruzeiro, para mim, Grêmio e Palmeiras continuam sendo os favoritos da Libertadores. É isso. O Independente da Argentina, de Avellaneda, empatou com o River Plate 0-0 o primeiro jogo na casa do Independente, no estádio Libertadores da América. É um grande clássico argentino que vai ser decidido no Monumental de Núñez. Acho que o River Plate passa, acho que o Boca Juniors passa, apesar de que eu vou torcer demais para o Cruzeiro. Acho que o Grêmio já passou do Tucumã e acredito também que o Palmeiras passa pelo Colo-Colo. E o detalhe é o seguinte, né? Porque a Conmebol tem um sistema de tentar fazer não uma final nacional, né? Sim.
Então, se passassem Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro, seria Palmeiras e Cruzeiro na semifinal e Grêmio contra River Plate na outra semifinal. Agora, o Cruzeiro ficando e passando apenas Grêmio e Palmeiras, aí eles cruzam a chave. Quer saber a verdade? Eles não querem que passe 3 times brasileiros jamais. É uma teoria. Eles não querem, eles não querem. Porque o que aconteceu ontem foi um absurdo, é inexplicável. Não tem como você explicar. E não tem como nenhum comentarista de arbitragem falar, ó, aquilo lá é lance de expulsão. Então, assim, é inacreditável. Foi realmente inacreditável essa interpretação. Levanta suspeita sim, porque não tem como você chegar. Porque se é um lance de interpretação, que um vai falar que sim, o outro vai falar que não, se é uma pênalti, se é uma cotovelada, assim, que você pode analisar, será que foi intencional? Será que foi na maldade? Mas é o Dedé, ele não é expulso há 8, 9 anos. Não, analisando o lance mesmo, né? Porque foi uma disputa de cabeça. Como é que você vai interpretar que aquilo é uma agressão? Não faz sentido. Às vezes você consegue interpretar se você analisar se o jogador deu uma olhada pro goleiro antes e teve alguma discussão antes, e aí ele fez isso na maldade. Mas nesse lance específico é impossível, não tem como interpretar que foi uma agressão, não tem como interpretar que esse lance não era nem para cartão amarelo. Nunca. Se você foi falta, foi uma falta. Talvez nem tenha sido falta, porque os dois jogadores se chocaram. É claro que você tem que parar o jogo, porque é o goleiro e tal. Mas assim, e você não pode falar nem que o Dedé chegou atrasado. Porque se fosse uma disputa de dois, ele só chegou atrasado porque o goleiro conseguiu socar a bola. Porque o goleiro, obviamente, é o único que pode usar a mão. Mas se é uma disputa entre dois jogadores de linha, e o goleiro é como um jogador de linha, a única prerrogativa que ele tem é usar as mãos, mas ele não é intocável dentro da área, o Dedé chegaria antes, se fosse a disputa dele com outro zagueiro. Só que o goleiro chegou antes com as mãos, então assim, é inacreditável. Acho que falta foi, o jogador do Cruzeiro chega e acaba acertando o goleiro, mas não era para cartão amarelo, muito menos para cartão vermelho. É um absurdo o que aconteceu ontem na Bombonera. E como você disse, não tem como não levantar suspeita. Inclusive tem uma rádio argentina que transmitiu o jogo, os próprios comentaristas e narradores argentinos ficaram perplexos, sem acreditar no que estava acontecendo, tanto que foi estranho o lance, né? Muito esquisito. Tomara que os times brasileiros façam alguma coisa, porque é muito fácil, né? Quando é com o seu clube, fica indignado, aí quando é com o rival, faz gracinha, acha bonito. Desse jeito que funciona mais ou menos no Brasil. Então, o Esporte na Rede vai ficando por aqui. Uma boa tarde, Igor. Boa tarde, Zé. Boa tarde aí a todos os internautas. Na quinta-feira de vem, estamos de volta. Lembrando que o Galo, Goiânia, está voltando aí para a primeira divisão do Campeonato Goiano. Está praticamente garantido, né, Igor? Bem lembrado, Zé. Eu estive lá, inclusive, no Olímpico. O time do Goiânia não é tão confiável assim, né? Mas conseguiu o objetivo. E eu vou falar a verdade, assim, que a gente tem que falar. Só conseguiu o objetivo porque sobem 4. Então, porque até o ano passado subiam 2 e ano que vem vão voltar a subir 2, né? Apenas esse ano vão subir 4. E ano que vem serão 12 equipes no Campeonato Goiano. Então, assim, o Goiânia tem que aproveitar essa oportunidade e arrumar a casa. Não cair ano que vem, né? Para não cair, é o objetivo não cair para tentar manter uma sequência. Porque parabéns, é claro, ao Goiânia e tal, mas assim, o time do ano passado mesmo era melhor do que o desse ano. E o time do ano passado ficou na 3ª posição, ou seja, tem que arrumar muita coisa, principalmente de estrutura na Vila Olímpica, porque eu estive cobrindo o Goiânia em alguns treinos. A Vila Olímpica não tem condições de treino, então tem que arrumar muita coisa, mas de todo modo, parabéns ao Goiânia. Depois de 11 anos vai voltar aí ao Campeonato Goiano da primeira divisão. O lugar de onde nunca deveria ter saído o Goiânia, que é aí, se não o maior campeão goiano. Tem 14 títulos, é o terceiro maior. Terceiro maior campeão goiano. Tem 15. Isso no futebol profissional. Se for contar antes do futebol profissional, o Goiânia é o maior campeão, né? É o 14 geral. Geral? Geral. O Vila tem 15, o Goiás tem 28 e o Atlético tem 13. Então tá um atrás do Vila. Lá um atrás do Vila. E um à frente do Atlético. É isso aí. O Goiânia, um dos maiores campeões do estado, de volta à primeira divisão. Então é isso. Boa tarde, Igor. Boa tarde, até semana que vem. Até semana que vem, pessoal.